Então, continuando com o nosso projeto de ver os profetas, e como nós estamos falando, né? Já começamos, já falamos sobre estudamos o livro de Neemias, aí nós estudamos o de Esdras. Então, agora nós vamos falar hoje do Ageu e depois do Zacarias, que é o quê? São os profetas que estavam nesse mesmo momento, nesse mesmo histórico, tá? Então, só lembrando, o povo foi levado cativo, 10 tribos foram para a Babilônia, as outras duas ficaram ali no norte e se dissolveram, né, se mesclaram com o povo, e aí destruíram Jerusalém, e aí Neemias estava servindo de copeiro do rei, e Deus tocou no coração do rei, e ele pediu para reconstruir os muros. Então você vê no livro de Neemias, ele reconstruindo os muros de Jerusalém. Aliás, é muito legal você ler, porque como é, acho que serve para empresários, sabe? Para quem tem algum projeto de construir alguma coisa. É interessante você estudar o livro de Neemias por esse prisma. Então, nós, os evangélicos, né, os protestantes, temos o hábito, os cristãos no geral, né, de pegar, espiritualizar tudo que a gente lê. Ok, tá certo, foi Deus que criou, beleza. Mas você pode usar até para a sua vida profissional. Então, é muito interessante você estudar o livro de Neemias. Nós já temos um vídeo lá no YouTube, então vale a pena. O livro de Esdras, então, enquanto Neemias foi construir os muros, Esdras se incumbiu de construir o templo. Tá? Então, nós vemos no livro de Esdras que a reconstrução do templo. E agora nós vamos falar de Ageu. É muito legal, porque Ageu, ele vai profetizar, ele vai dizer sobre por que se deveria construir o templo. E é muito legal esse estudo. Se você está por aí, pega papelzinho e caneta, vai ter muita coisa para você anotar. Embora são dois capítulos só, Ageu ele faz 4 discursos, na verdade. Ele tem 4 discursos que são descritos no texto. E é muito interessante você ver como Deus é justo. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas de Deus não se zomba. E nós vamos ver do estudo hoje o porquê que muitas coisas são meio travadas na sua vida. Aí o pessoal do VTT gosta de travar, como é que é? Amarra, solta, tá travado, desatrava, toma a chave. Então, nós vamos ver isso aqui no estudo de Ageu. Ele fala exatamente o porquê, Deus fala com ele exatamente o porquê que as coisas não aconteciam. Então, é muito interessante você lembrar do seguinte, antes da gente começar, Deus é soberano, Deus é o dono do mundo, tudo vem das mãos dele. E quando a palavra tudo, é tudo mesmo, não é alguma coisa. Deus tem autoridade sobre cada área da sua vida e sobre o que vai te cercar. Ok? Não pense em nenhum momento que você está solto à deriva, que Deus esqueceu de você, Deus está preocupado com o povo que está sofrendo lá no Talibã. Não, Deus se preocupa com você, aonde você está e o porquê das coisas acontecendo. Então, depois que a gente terminar esse estudo, aqui a nossa cabeça, assim, grandes coisas nós vamos ver, ok? Então, vamos lá. Nós já falamos sobre Malaquias, que também se tratou dessa época, né? Então, é Ageu, Zacarias e Malaquias que falam sobre isso. O que nós vamos ver aqui? No capítulo 1, veja bem, Ageu é profeta. Então, Deus usa a boca do profeta para falar. Tá? Naquela época não tinha as escrituras, tinha só os rolos lá do Velho Testamento, os livros históricos de Moisés, né? Já tinha o livro das crônicas, todo que esse povo aí já tinha. Mas Deus pega e fala através da boca dele, mesmo porque naquela época não era todo mundo alfabetizado, tinha esse detalhe também. Esdras era um escriba, então os escribas eram meio assim os top das galáxias, porque ele sabia ler e interpretar. Então, não era todo mundo que era alfabetizado. Então, por isso que Deus usava os profetas. Então, vamos lá. O que eu gosto da palavra de Deus é que é o seguinte, ele dá o ano, dá o rei, dá o quê para você localizar no espaço. Então,
qual é a dura palavra de Deus para o povo? Tá? É a primeira pergunta que nós vemos. Então, começa o livro, o primeiro capítulo, diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, rei da Pérsia, o primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para que o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, o filho de Josadá, que esse Josué não é o mesmo, tá? Esse Josué não é o que entrou com o povo, não. Esse aqui é o Josué, filho de Josadac, tá bom? Senão ele era eterno, né, gente? Ele ia ganhar de Matusalém, se fosse o mesmo. Fala assim, acho que o povo tinha pouca imaginação para nome, repetia muito. Mas ainda é melhor repetir do que ficar inventando. Gente, é cada nome estranho que a gente vê aqui, que eu não sei o que é melhor. Mas vamos lá, vamos voltar sério aqui. Então, esse era Ageu. E diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. Então, o que é? O povo, é Deus falando, tá? Vocês dizem que ainda não é tempo de reconstruir, ok? Então vamos lá. E o Senhor falou assim: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Toma na cara. Eu não sei se vocês lembram, se já vimos que o que aconteceu com Davi. Davi resolveu construir o templo porque ele dizia: por que nós vivemos em palácios e a casa do Senhor é uma tenda, né? Eram só as tendas. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que a primeira vez foi Davi que falou. Agora é Deus falando, então ele devia estar mencionando daquele detalhe. E um detalhe, por que não foi Davi que reconstruiu o templo, que construiu o templo para Deus? Por quê? Ele tinha sangue nas mãos, por isso que quem construiu foi Salomão, foi o filho dele, tá? Voltando ao Ageu aqui. Pergunta 2 é o seguinte: quais as consequências desse descaso com a casa de Deus? O descaso era o quê? O templo está destruído e ninguém fazia nada. Já estavam os montes, os muros, já estavam as casas e o templo, nada, ainda aquela desculpinha. Ai, não é tempo ainda. Quem é dono do templo? Então, você vai ver aqui, nós vamos ver nesse texto, prioridades. Quais são as prioridades, tá? Então, vamos lá. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Quer dizer, não sei se ele está resumindo aqui o que passa no mundo de hoje, tá? Nem vou dizer, porque se você ver aqui, tem muitos lugares no mundo que estão passando por isso. E aí vem a resposta do Altíssimo. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira, construam de novo o templo. E eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. E aí ele vem: vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Poderoso, fez isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída, e é por isso que não chove os campos não chove os campos, não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ele castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Por que Deus era o dono do tempo? Por que Deus permitiu que eles fossem assolados com a economia? Porque naquela época só colhia, era só plantação e gado, né? Gado, ovelha, nem sei se tinha muita vaca lá, mas é isso aí. Então, aqui é muito interessante você ver que ele começa a descrever, Deus começa a descrever dificuldades financeiras e dificuldades da colheita. Por quê? Porque eles não se importavam com a casa do Senhor.
Eles não se preocupavam com a importância que tinha o templo. A importância que tinha para Deus de ter um lugar para adorar. Não é que Deus não precisa ficar nas casas, mas tudo isso é um cuidado que nós temos, uma demonstração de reverência, ter a casa do Senhor. E aqui eles disseram, não precisa, porque acho que não é tempo. O que aconteceu? Deus fez fechar as janelas do céu. Parou de chover. Começou a colheita metade se perdia. Então você vê que é Deus tocando nas coisas. E aí é muito fácil você falar, é o inimigo que se levantou e tirou tudo. Não, tudo vem da mão do Senhor. Então, se você está tendo descaso com a casa do Senhor, levando a sua vida na boa, ir na igreja no domingo, ficar meia horinha lá no culto, é isso? Sua vida espiritual é essa? Aí você reclama que o dinheiro, a Bíblia fala, que o dinheiro cai em bolsa furada. Você guarda o seu dinheiro em bolsa furada, porque você não tem apreço pelas coisas do Senhor. Aí você vai me dizer, mas naquela época o templo era feito de ouro. Ok. Qual é a sua postura como igreja? Porque igreja somos nós, né? Não importa. Eu, você, cada um que estiver vendo. Então, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Porém, qual é o cuidado que nós temos com as coisas de Deus? Naquela época, as pessoas levavam as primícias. Hoje, não. Você leva o que sobra. Aí você quer ser abençoado financeiramente, na colheita, nos animais, na chuva. Não vai ter. Não vai ter, porque Deus, ele é o dono de tudo. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, aqui eles começam a reclamar. Quem é que fez isso? O demônio está se levantando. Não é. É você no seu descaso com as coisas de Deus. Tá bom? Bom, isso é uma atitude de algumas denominações. Até é assim, eu vejo as denominações que são mais legalistas, né? Tudo bem, mas nós que somos da outra safra, acaba indo para o outro lado, né? Nós temos liberdade para adorar, nós temos liberdade para tudo. Porém, não pode desviar o foco, tá? Nós usamos calça comprida, nós cortamos o cabelo, pintamos as unhas. E será que no de relaxar tanto assim, a gente acaba relaxando até com o que não pode? Mas aí nós vamos fazer o quê? Vai estudando a Bíblia aí que você vai entender, Deus vai falar com você. Bom, então, qual foi a atitude do povo? Essa acusação, gente, o povo sabia que Ageu era a palavra de Deus. Então, ele falou e o povo, caiu a ficha. Então, o Zorobabel, filho de Satiel, e o grande sacerdote Josué, que nós já falamos nele ali em cima, todos que haviam voltado do cativeiro na Babilônia temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado ao profeta Ageu. E assim, Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo a seguinte mensagem. Olha só, eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. Olha que legal, quando o povo entende, o povo se arrepende e resolve fazer a coisa certa, Deus fala, eu vou estar com você. Pensa bem, pensa bem. Se às vezes você não está sentindo a presença de Deus, você não está vendo o direcionamento de Deus, você está derrapando em alguma coisa e cai a sua ficha, sabe o que quer dizer a palavra conversão? É você estar indo num caminho, isso a gente vê muito no trânsito, né? Você está indo num caminho, descobre que o caminho é errado, então você converte e vão voltar do início. E é isso que aconteceu aqui com esse povo. Eles entenderam, assumiram, e aí Deus sabe a sinceridade do seu coração, porque Deus falou com eles, eu estarei com vocês. E aí o versículo 14 diz o seguinte, o Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Gente, queria tanto que acontecesse isso na nossa vida.
faz uma coisa errada, Deus fala, a gente percebe e começa a fazer, e umas coisas não é bem assim, né? São umas coisas que demora para a ficha cair, que você fica achando, ai, será? E aqueles diz que me diz que dentro da igreja, muitas vezes, a ordem do Senhor é uma coisa que não é confortável para a minha vida. Então, o que, que eu faço? Ah, não, isso não é bem assim. Olha, se não é bem assim, a promessa também não é bem assim, tá? As bênçãos também não vão ser bem assim. Então, pensa bem se você está relativizando a palavra do Senhor, tá? E aí vamos ver a atitude de Deus diante do povo que ouviu a sua voz. Aí Deus, aí fala, no segundo reinado, tudo aí você já sabe, Deus mandou que ele que ele fosse falar com o governador e com todo o povo e disse o seguinte: olha só, deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece de que não vale nada mesmo? Então, nós vamos lembrar que nós vimos lá no livro de Esdras o quê? Que as pessoas idosas ficaram emocionadas de conseguir ver novamente o templo reconstruído. E Deus está falando aqui que tinha que ser igual. Então, ele fala, no entanto, tenham coragem e trabalhem. Eu, Senhor, estou com vocês, conforme a aliança que fiz com o meu povo quando tirei do Egito. Gente, Deus fez essa aliança lá quando tirou o povo do Egito e continua a mesma. Deus continuava abençoando e tratando o povo como o seu bebê, sabe? O povo como o seu rebanho. Então, Deus tinha isso. Então, ele fala, eu prometi. E o que eu falei continua. Deus não muda. Se ele fez uma promessa para você lá no ano de 1974, não importa o tempo que passou, ele é fiel para cumprir. Aquele que disse é fiel. Então, se por acaso está acontecendo alguma coisa da sua promessa que você recebeu até agora, continua firme. Observa o que você está fazendo e vê se você não está desviando do caminho algum pouco e vai lá, se arrepende e volta. Converta-se ao Senhor, porque ele está falando aqui, eu não mudo. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Não fiquem com medo. Nossa. Aí ele fala: pois é isto o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém, e assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Essa aqui é a Bíblia na linguagem de hoje, e na área diz assim, porque todo o ouro e a prata a mim pertence. Se Deus é o dono do ouro e da prata e você é o filho dele, você é herdeiro de todo o ouro e da prata. Aqui, eu não estou falando para ir para essas igrejas que é só tirar a grana do povo. Não. Vocês sabem que eu não sou assim. E eu não tenho essa visão. Aqui Deus está falando o quê? Eu abençoo quem tiver no meu agrado. Ah, pois é, né? Aí você vem me falar, por que os ímpios prosperam? Pega esse nome e põe no coisa que você consegue o livro, que chama Por que os ímpios prosperam, tá? Mas não é disso que nós vamos falar. Nós estamos falando aqui exatamente, se ele é o dono, isso aqui ele está dizendo que eu vou aportar, eu vou bancar, eu vou sustentar para que o templo seja reconstruído, tá? E aí ele fala, toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então, o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei. E nós vemos aqui que tem um texto que até as pessoas usam inadvertidamente, não sei, não nesse contexto, porque essa frase está colocada aqui, e na Ara, ela diz exatamente, fala da glória da segunda casa. A glória da segunda casa é o quê? É o templo, tá? Quem falou foi Ageu, falando sobre que o templo foi destruído e que o templo novo ia ser aqui, ó, e o templo novo ia ser melhor ainda do que o primeiro. Então, quando você ouvir falar a Deus pertence todo o ouro e a prata, você já sabe qual era o contexto. E falar que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira, tá falando aqui, é do templo que foi destruído, tá? Então, vamos lá. Pergunta 5.
Nesse mesmo ano, olha lá, tudo certinho. Nesse mesmo ano, no dia 24 do nono mês, o Senhor falou de novo ao profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse: vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida ao sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou qualquer outra comida, isso quer dizer que essas coisas também ficaram impuras? Deixa eu explicar aqui. Quando o povo saiu do Egito, foram constituídas algumas normas que os judeus usam até hoje, que é de não misturar carne, tem coisa que não pode, tanto que a comida kosher, ela é o quê? A panela que usa para ferver leite não pode ser a mesma panela, tá? Isso foi uma lei sanitária que Deus deu quando eles estavam no deserto. E eu fui descobrir muito tempo depois, conversando com uma amiga minha que montou um restaurante, e ela estava me dizendo que ela não trabalhava com peixe no restaurante. Por quê, né? Porque a legislação do Ministério da Saúde do Brasil não permite que você guarde no mesmo freezer carne de diferentes animais. Então, carne vermelha é no freezer e frango é no outro. Se você quiser peixe, tem que ser um outro freezer ainda, porque uma carne contamina a outra. Isso, ela, né, crente nunca leu a Bíblia nem nada. É uma norma do Ministério da Saúde do Brasil, tá? Então, aqui nós vamos vendo Deus colocando eles, olha que interessante, ele dá um exemplo primeiro do que eles faziam, né? E aí ele fala, bom, então Ageu fez a pergunta e os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes, e se alguém ficou impuro em ter tocado num defunto e depois tocar em qualquer uma das coisas comidas, isso quer dizer que elas também são impuras? E os sacerdotes responderam, sim, elas são impuras. Aí o Senhor disse, é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus, são impuros todo o povo deste país. Tudo que eles fazem, todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. E aí o Senhor Deus continua. Pensem bem em tudo que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a construção do templo. O que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Então vamos lá. Quem é que pesou a mão em cima da colheita do povo? Quem é que fez parar a chuva? Quem é que parou de abençoar o povo? E por quê? Porque o povo estava se distanciando da palavra. Era aquela coisa assim, não é bem assim. Tá? Então, olha, é muito pontual isso. A gente fica reclamando porque a nossa vida não vai para frente. Vá estudar a Bíblia e você vai ver. Então, legal decorar Salmo 23, Salmo 91, legal você decorar, mas você cumpre a primeira parte, né? Então, Senhor, minha plantação foi queimada. Mas você está reconhecendo a casa do Senhor como a casa do Senhor. Você está reconhecendo os princípios, o andar, os mandamentos, direitinho ou mais ou menos. Eu tenho até um vídeo assim lá no canal, vocês vão ver. É meia obediência, meia bênção. Mas e se a gente só fizer metade? Então você vai ter metade da bênção. Nossa, que lambada, né? Mas Deus sabe a sinceridade do meu coração. Pois é, ele sabe a sinceridade do seu coração, não o que você está falando. Uma coisa é o que você fala para as pessoas ouvirem, outra coisa é o que você está sentindo. Você tem reverência às coisas de Deus, você está arrependido das suas coisas. Aí Deus, nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Por aqui vocês estão vendo, eles estavam reclamando que eles não tinham fartura. Era coisa do sustento, gente, porque a plantação é o sustento. Então, o que acontecia? Deus segurou a chuva, segurou a chuva. Quando tinha chuva, era chuva de granito para fazer a colheita ser pela metade, porque do Senhor é o ouro e a prata.
todas as bênçãos são provenientes dele, das mãos dele. E se nós não estamos tendo como nós gostaríamos, ou volta atrás o caminho e vai ver aonde você está fazendo uma obediência pela metade. Tá? Ai, mas tá todo mundo assim com dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, gente. A Bíblia funciona em qualquer lugar do mundo. A Bíblia funciona em qualquer época do mundo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, volta a estudar e vê onde é que você está errando. Ai, mas eu sempre preguei isso, agora eu vou mudar de ideia? Sim, o grande barato do cristianismo, do evangelho, é você cada dia, poxa, não era assim que tinha que fazer, é voltar atrás e fazer de novo. Não tenha vergonha se você é confrontado e que Deus te dá uma nova visão sobre a situação. Isso só quer dizer que você está crescendo. Agora, tem aqueles que é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu estou certo. Ok, então fique aí sentado em cima de uma pedra, achando que você está certo, tá? Então, o que Deus está falando aqui? Sobre a construção do templo, a nova construção do templo. E aqui vai abranger a vida financeira deles, tá? Então, vamos lá. Pensem bem, e o Senhor dizendo. Isso aqui já foi. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romãzeiras, as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. No capítulo anterior está dizendo o quê? Podem plantar, que vai vir, tá bom, a colheita vem pouca. Tudo está funcionando direito e a colheita vem pouca. Agora aqui é o contrário. Conseguir construir o alicerce do templo. Mesmo que não haja, eu vou os abençoar. Deus, a palavra dele, a promessa dele, não é de acordo com o regime financeiro do seu país. Não é de acordo com a instituição que você está. Se você entrega o seu caminho ao Senhor e deixa ele, é ele que vai controlar. E quando todo mundo não tiver, você vai ter. Porque tudo vem das mãos dele. E aí a pergunta é assim: eu sou filho, eu sou o povo, eu sou testemunho. O que você é de Deus hoje? Se a gente for perguntar assim na sua cara, assim, o que você é do Senhor? Tá? Aqui ele vai te tratar de acordo, é uma questão de identidade. De identidade. Vamos lá. Pergunta 6. Eu vou me empolgando, já viu, né? Qual a promessa de Deus para com Zorobabel? Nós já sabemos quem era Zorobabel, tá? Naquele mesmo dia, o dia 24 do mês, o Senhor falou de novo com Ageu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, que era o governador de Judá, o seguinte: agora bem, hein? Eu vou fazer tremer o céu e a terra. Vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos também morrerão e os cavaleiros matarão uns aos outros. E quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, pois você, Zorobabel, filho de Saltiel, é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, o que nós vemos aqui? 2 capítulos só. 4 fases do que estava acontecendo. E o que a gente vai pensar na nossa vida? O que você vai pensar? O que você vai, que decisão você vai ter que tomar? Então, eu sempre ponho para pensar, se está acontecendo alguma coisa errada na sua vida, qual é o mandamento que eu estou obedecendo pela metade? Eu não sei. Você que sabe aí, você com Deus aí, com o Espírito Santo, leva um papo e descobre, volta atrás e vê qual é o mandamento que você está cumprindo pela metade. Para pensar 2. Qual a razão de muitas vezes os meus recursos estão escassos? Por que será? Crise política e financeira tem sido a sua desculpa para a falta de recursos? Qual é o meu relacionamento com o dono do ouro e da prata?
São, né, 2 capítulos, gente. Ageu falou em 2 capítulos e dá para a gente pensar por um mês isso aqui. Então, volte o texto e vai ler. Então, assim, faça um confronto pessoal. Você que está vendo o vídeo, veja esse vídeo novamente. E se você não está, alguma coisa está errada na sua vida, você não está colhendo do jeito que deveria, volta primeiro e vai descobrir aonde que você está pisando na bola. Qual é a sua atitude? Você está renegando a importância do templo do Senhor? Você não pode. O templo é a casa do Senhor. Então, aí você quer que tudo vá bem, mas, por exemplo, você leva a sua oferta, dízimo é outro papo, tá? Mas você vai ofertar. Você leva o resto que você rachou lá embaixo da bolsa. Deus não precisa do seu dinheiro. Se ele precisar de alguma coisa para a casa dele, ele é o dono do ouro da prata, ele toca no coração de alguém. Mas e você? E você? Então, quando você vai colocar realmente as coisas do Senhor, do reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. O profeta Ageu está falando aqui. E nós vemos Jesus falar isso lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Vai vir chuva na tua colheita, vai vir chuva em cima da tua plantação, sabe? O Senhor vai repreender os gafanhotos que não vão comer, sabe? A praga que chega na tua plantação, sabe? Quando Deus vai agir, ele acabou de falar, eu sou o dono, eu que faço tremer, eu que faço chover, eu que faço parar de chover, tá tudo na minha mão. Então, qual é a sua identidade? Você é filho de Deus? Então, tá beleza. Agora a próxima. Qual é a responsabilidade que você tem com as coisas dele? Quais são a reverência que você tem às coisas do Senhor? Ele é o Senhor da sua vida? Oh, aí é que vem. Se Deus é o Senhor da sua vida, todas as coisas serão acrescentadas. Vou terminar já para dar tempo de você pegar e voltar e ver o texto todo de novo e pegar suas anotações. Então, isso aqui, tudo isso, Deus falou para Ageu quando eles estavam construindo o templo. Qual é o templo do Senhor que está ao seu lado e que você está renegando, menosprezando? Só contar uma história que acho que eu já contei para vocês, que uma vez a igreja que eu frequentava, a gente estava construindo a cozinha e um irmão falou assim, eu vou doar a geladeira. A hora que chegou a geladeira, é que a dele estava meio queimada, ele comprou uma nova, ele pegou a velha dele e deu para a igreja. Deus não pediu que ele mandasse. Mas o que é que você está dando? Deus não pede. Ele quer ver a sua disposição em trabalhar pela honra. Agora, a geladeira da igreja e faz alguma coisa para o Senhor, Deus ficou mais fresquinho de você dar uma geladeira nova para a igreja? Não, é o templo do Senhor, é para atender os membros, certo? E aí, como que é o seu coração? Meia obediência, meia bênção. E com isso, eu despeço semana que vem, vamos lá no Zacarias, tá bom? Beijo grande para vocês e até!